Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Com poderes capazes de transformar o mundo e uma total entrega no combate ao mal e em defesa dos mais fracos e vulneráveis, os super-heróis dos quadrinhos, com suas lutas coreográficas, suas roupas coloridas e sua identidade visual, chamam a atenção de crianças e jovens, inspiram consumo e influenciam pensamentos e atitudes, especialmente aqueles em fase tão decisiva de formação da personalidade. Já sabemos que esses personagens têm fé, religião, cultivam valores e princípios, tudo dos mais diversos. O que muitos não se dão conta é que quase todos eles também possuem alinhamento político e ideológico e que isto é claramente refletido em seus comportamentos e decisões. Neste vídeo, vamos conhecer o posicionamento político e ideológico dos principais super-heróis dos universos Marvel e DC. O primeiro grupo de super-heróis que faz grande sucesso até os dias atuais foi criado na década de 50 pela DC Comics. Os integrantes da Liga da Justiça, em sua formação original, apresentam os seguintes posicionamentos políticos. Superman. O jovem kryptoniano que foi criado em uma fazenda por uma família conservadora, defende o sistema legal dos Estados Unidos, acredita no devido processo legal, afirma lutar pela verdade, justiça e até pela cultura americana. Superman apresenta claramente uma personalidade com características tradicionalistas, nacionalista e legalista, além de possuir um apurado senso de justiça, o que o classifica como um conservador. Segundo alguns analistas, o filme Batman vs Superman, justamente em um ano eleitoral nos Estados Unidos, apresentaria um embate entre republicanos e democratas, com o Homem de Aço, de formação conservadora, representando os republicanos, e o bilionário playboy Homem-Morcego, representando os democratas. No entanto, deixando de lado esta especulação, Superman demonstra sempre ter um grande senso de responsabilidade em razão do seu poder. Ele procura ficar de fora de discussões e ações políticas por ter consciência da influência que seu posicionamento poderia ter. Superman acredita no equilíbrio entre as forças políticas através dos mandatários legalmente constituídos. Flash. O jovem Barry Allen não apenas luta para defender o sistema político vigente, como também trabalha ao lado dos policiais de Central City. O Flash é mais compassivo e otimista que seus colegas de equipe e manifesta uma grande sensibilidade social, preocupando-se que as pessoas tenham acesso a serviços de saúde, educação, etc. Portanto, ele apresenta claras características de um social-democrata. Caçador Marciano. Um dos membros mais inteligentes da Liga da Justiça, sua capacidade de raciocínio lógico e científico, sua compreensão política, cultural e religiosa da Terra, o levou a ser um excelente diplomata. John Jones demonstra empatia e frieza, o que permite tomar decisões lógicas em situações difíceis. Dion sempre preferiu a justiça poética, a razão à violência. Assim, John Jones, o caçador marciano, é claramente um centrista no espectro político americano. Aquaman. Apesar de criado desde a infância na superfície, Aquaman é um Atlante, monarca de um reino das profundezas do oceano. A civilização Atlante é muito mais antiga e sofisticada que a nossa e, é claro, está acostumada a pensar tudo em 3 dimensões, de modo que suas filosofias políticas têm mais eixos de mudança. Além de esquerda e direita, eles também têm as posições ventral e dorsal, por exemplo, que basicamente divergem quanto à relação com os humanos da superfície, sendo a primeira anti-humanos e a segunda relativamente tolerante. Na superfície, Arthur Curry apresenta características anarquistas. Ele ignora leis e autoridades, despreza instituições e parece pouco preocupado com as tradições, inclusive atlantes, agindo com base em seus próprios impulsos e no próprio senso de justiça. Como governante de Atlântida, ele dissolveu fronteiras, correu tradições, libertou escravos, fez cessar as invasões a outras nações, etc. No entanto, ele não renunciou ao seu poder absoluto, acreditando ser esta uma forma eficaz de promover o bem à sua sociedade, obviamente segundo o seu juízo. Aquaman é na verdade um monarquista absolutista, do modo que os gregos antigos gostavam.
Batman, o ultrabilionário que gasta seu dinheiro na construção de ferramentas para ajudá-lo a promover a justiça segundo sua própria consciência, é também um playboy ostentador que coleciona carros luxuosos e costuma ser visto pela mídia com as mais cobiçadas mulheres. Bruce Wayne também costuma promover eventos de filantropia e apoia instituições de caridade, além de demonstrar possuir valores e princípios e um forte senso de justiça. Considerando sua vida pessoal e social, Bruce Wayne parece ser do tipo que faz doações tanto para a campanha de republicanos quanto de democratas, o que o colocaria como um capitalista clássico. No entanto, em O Cavaleiro das Trevas Ressurge fica clara sua luta pela liberdade contra um tirano revolucionário de discurso envolvente. Batman, neste caso, seria um capitalista liberal. Lanterna Verde. Hal Jordan, mais conhecido como Lanterna Verde 2, foi um dos primeiros personagens dos quadrinhos a assumir uma postura política franca. Como seria de esperar de uma espécie de policial espacial a serviço de uma autocracia autoritária muito mais antiga que a Terra, ele é um conservador tradicionalista e costuma discutir com o Arqueiro Verde a respeito de seus pontos de vista políticos. O primeiro Lanterna Verde humano, John Stewart, um ex-fuzileiro naval americano, também é um conservador, que literalmente dedicou sua vida à luta pelo sistema político americano. Arqueiro Verde. Previsivelmente, o personagem baseado em Robin Hood está mais preocupado do que muitos de seus companheiros de equipe com o sofrimento das massas oprimidas. Ele chamou metade da Liga da Justiça de fascista em um momento ou outro e frequentemente discute com eles. Suas frequentes discussões com Lanterna Verde e Hal Jordan mostram forte oposição ao status quo, enquanto sua afirmação de que Aquaman deveria começar a agir como um americano mostra que sua política ainda se enquadra diretamente na estrutura liberal padrão. Ele até expressou apreço pelos políticos democratas e falou sobre protestos liberais dos quais participou. O Arqueiro Verde, no entanto, é explicitamente referido como um comunista e marxista na aclamada série limitada de Frank Miller, Batman, o Cavaleiro das Trevas ataca novamente. Em Dark Knight 2, Miller empurrou o Arqueiro Verde para o extremo esquerdismo, tornando-o um comunista convicto. Cyborg. Ele honestamente parece completamente desprovido de personalidade ou opiniões de qualquer tipo, sendo mais um robô do que uma pessoa. No entanto, ele é um adolescente afro-americano de Detroit, cidade governada pelos democratas há quase 70 anos, o que a torna um dos principais bastiões do partido nos Estados Unidos. Além do mais, o personagem é muitas vezes visto como uma crítica à mecanização do homem negro americano, o que o faz ser retratado como alguém insatisfeito com a sua condição de homem-máquina. Diante destes fatos, Victor Stone provavelmente seria um democrata. Mulher Maravilha. Diana Prince apresenta tanto valores de esquerda como apoio a programas sociais, senso de justiça social, valores secularistas, igualdade entre homens e mulheres, como também valores à direita, como preocupação com a defesa e segurança nacional, defesa das liberdades individuais, da livre iniciativa e até do capitalismo e livre mercado, além de valores religiosos. Como princesa de Temícera, apesar de ter deixado sua terra natal para viver entre os humanos, ela parece manter os pontos de vista que sua mãe lhe incutiu, demonstrando frequentemente desdém pelo que considera falhas dos homens, o que inclui sua forma de governo. Enquanto se afirma como uma espécie de vanguarda contra o status quo patriarcal, a Mulher Maravilha demonstra estar convicta de que a sociedade na qual foi criada é superior a qualquer sociedade humana, o que a torna essencialmente uma monarquista matriarcal. Já pelo lado do universo Marvel, os Vingadores posicionam-se política e ideologicamente da seguinte forma: Capitão América. Steve Rogers é a personificação do soldado perfeito. Um constitucionalista sólido, nacionalista e defensor da cultura americana. Religioso e fortemente influenciado pela moral cristã, ele foi criado para encerrar as virtudes tradicionais que eram essenciais à juventude patriótica de sua época, como uma profunda suspeita do socialismo e do comunismo, além de defensor da vida e da liberdade. Militar sólido, a ordem e a disciplina têm um papel indispensável em sua vida. Ele repudia qualquer forma de corrupção, o que o tornaria difícil de se alinhar a qualquer partido político, embora considere a Constituição e a Declaração como documentos praticamente sagrados.
é focado em valores, cético em relação ao controle do governo, acredita que seja necessário levar a guerra até os bandidos e, embora possa ter simpatias populistas em geral, ele viu os caminhos perigosos pelos quais o populismo seguiu, sendo um baluarte contra as consequências do populismo estatista autoritário, como o nacionalsocialismo, o comunismo, fascismo, etc. Diante de tudo isso, Capitão América seria inquestionavelmente um conservador. Homem-Aranha. Aparentemente, o jovem Peter Parker não pareceu se envolver muito com política, embora na história de American Sam, Joe Kelly sugeriu que Peter Parker havia ficado feliz ao ver o presidente George W. Bush ser substituído por Barack Obama. Em 2007 e 2008 houve uma subtrama sobre a eleição para prefeito na qual nunca ficou claro a qual partido os dois candidatos pertenciam, embora quando J. Jonah Jameson se tornou prefeito da cidade de Nova York, foi como candidato independente. Uma outra subtrama sobre Peter Parker e Mary Jane mostrou os dois se tornando voluntários na campanha presidencial de Ross Perot, que concorreu à presidência dos Estados Unidos em 92 pelo Partido Reformista, partido que ele mesmo fundou para ser uma alternativa de centro a republicanos e democratas, de modo que, com base nessas subtramas, o Homem-Aranha seria mais provavelmente um centrista. Homem de Ferro. O playboy ultrabilionário e devoto da tecnologia Tony Stark, mantenedor de um complexo industrial militar capitalista com forte participação no mercado mundial da guerra, é bem relacionado com políticos de ambos os lados, mas especialmente os republicanos. Ele demonstrou forte crença no poder da iniciativa individual e lucrou muito com o comércio de armas sob contratos com o governo. Com o passar do tempo, no entanto, ele defrontou-se com os danos causados por essa relação, o que o fez mudar radicalmente de alinhamento. Descrente com a política e com todo e qualquer governo, ele desistiu do setor de defesa de suas indústrias, tornando-se um pacifista militante, embora não tenha deixado de lado seus negócios lucrativos, o que o faz ser mais corretamente enquadrado como um libertário. Hulk. O cientista Bruce não demonstra afiliação partidária, embora seja retratado como alguém que não se sujeita ao governo, considerando a maioria dos políticos corruptos, mas também depositando fé nos esforços para cuidar das pessoas, não importando como ou por quem tenha sido feito. Ele seria favorável tanto à caridade privada quanto estatal, não se importando com seu financiamento, tributação, princípios de governo, etc., desde que o foco seja ajudar pessoas necessitadas. Hulk critica e rejeita as autoridades, mas seu desejo compassivo de ajudar os necessitados e falta de paciência com qualquer coisa que se oponha a isso o colocaria como um esquerdista apartidário. Pantera Negra. T'Challa, como líder da fictícia nação africana de Wakanda, é um monarca. No entanto, fora de Wakanda, ele é um erudito, PhD em física e hábil diplomata. Ele demonstra uma postura progressista, é alinhado à ONU e no seu filme há uma cena pós-crédito mostrando o rei T'Challa falando à ONU sobre o novo acordo de Wakanda, seu plano de compartilhar o conhecimento e os recursos de seu país com o mundo, demonstrando uma visão política globalista que faz eco a uma frase de efeito muito repetida atualmente: os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem muros. Com tudo isso, apesar de ser um monarca, Pantera Negra apresenta um posicionamento ideológico claramente alinhado à pauta democrata no cenário político americano. Gavião Arqueiro. As histórias revelam Cliff como um sólido conservador, embora não se possa enquadrá-lo necessariamente como um republicano do establishment ou um ultradireitista. Cliff parece ser um homem forte e patriota, mas tem pouca paciência com o governo e autoridades, demonstrando não depositar grande confiança ou expectativas nestes. Viúva Negra. A russa Natasha Romanoff lembra bem a política russa contemporânea. Ela adota elementos de cada ideologia conforme lhe convém e os utiliza da forma que a favoreça no que considera mais importante no momento. Ela desconfia das autoridades, embora reconheça sua necessidade, e tem um traço de personalidade benevolente e compassiva,
junto com uma habilidade natural de ter empatia, que ela usa como ferramenta de manipulação. É mais fácil identificá-la como apolítica do que como centrista, embora no espectro político russo seria facilmente enquadrada como putinista. Falcão. Sam Wilson é um militar tradicionalista e nacionalista que parece alinhar-se com o Capitão América. Apesar disso, como ele seria menos influenciado pela religiosidade e pela moral cristã que o conservador Capitão América, ele seria mais corretamente identificado como um típico democrata americano. Thor. Obviamente, Thor, sendo uma espécie de divindade, não se sujeita às categorias políticas humanas convencionais. Ele vem de uma sociedade tão avançada que seu mundo natal prescinde de política diante da ausência de necessidades humanas presentes no nosso mundo hoje em dia. Vendo a política americana, Thor provavelmente acha confuso que não exista um líder forte, decidido e amplamente aceito para lidar com as ameaças e problemas de maneira rápida e direta. Ele provavelmente acha o pacifismo apenas bizarro e incompreensível. Ele gosta tanto do patriotismo e do militarismo associados à direita quanto das bandeiras do bem-estar social da esquerda, mas também considerando tudo isso inferior ao seu mundo, de modo que seria essencialmente um monarquista utópico. Tal qual os primeiros heróis da Antiguidade Clássica, os super-heróis contemporâneos desempenham um importante papel na formação moral das novas gerações. Através de seu carisma e seu apelo fantástico, eles influenciam seus fãs a fazerem a opção pelo bem, a enfrentar o mal e a socorrer os mais fracos, corrigindo as injustiças e buscando o melhor que há dentro de cada um. Porém, assim como quanto à religião, os super-heróis nos ensinam uma importante lição com relação à política. Todos reconhecem que existem problemas no mundo e, com base em seus pontos de vista, procuram fazer o melhor para solucioná-los. Sua luta é contra os males que assolam a humanidade, não contra quem enxerga soluções diferentes para os problemas comuns. Pessoalmente, não costumo ver estes heróis apregoando culpas pelas mazelas do mundo, mas fazendo cada um a sua parte para superá-las. Eles não salvam o mundo escondendo-se atrás de uma tela, espalhando ofensas e semeando discórdia. Eles dão suas faces a bater e enfrentam seus desafios com valor e com honra. A grande lição que aprendemos sobre política com esses personagens é que depende da forma como você enfrenta os problemas que enxerga no mundo, se você é de fato um herói ou um covarde vilão. E você, o que pensa a respeito? Já conhecia o posicionamento desses super-heróis? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se achou essas informações importantes, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite, se inscreva no canal. E é isso aí, tchau, e que a verdade nos liberte.